Então diz assim o Senhor, livro de Gênesis capítulo 18, versículo 1. O Senhor apareceu a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava assentado à entrada da tenda no maior calor do dia. Abraão levantou os olhos, olhou, e eis que 3 homens estavam em pé diante dele. Ao vê-los, Abraão correu da porta da tenda ao encontro deles, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se eu puder obter favor diante de seus olhos, peço que não passe adiante sem ficar um pouco com este seu servo. Versículo 10. Um deles disse: certamente voltarei a você daqui a 1 ano, e Sara, a sua mulher, dará à luz um filho. Sara estava escutando à porta da tenda atrás de Abraão. Abraão e Sara já eram velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Então o Senhor perguntou a Abraão: por que Sara riu, dizendo: será verdade que darei ainda à luz sendo velha? Por acaso existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a você, e Sara terá um filho. Então Sara teve medo e negou, dizendo: eu não ri. Ele, porém, disse: não é verdade, é certo que você riu. Quando aqueles homens se levantaram dali, olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. O Senhor disse: será que eu devo esconder de Abraão o que estou para fazer? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações, porque eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e à sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que lhe prometeu. Então o Senhor disse: o clamor contra Sodoma e Gomorra tem aumentado, e o seu pecado é gravíssimo. Descerei e verei, de fato, o que tem praticado corresponde a esse clamor que veio até mim. E se este não for o caso, eu ficarei sabendo. Assim aqueles homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão ainda permaneceu na presença do Senhor, e aproximando-se, Abraão perguntou: será que vais destruir o justo com o ímpio? Se houver, por acaso, 50 justos na cidade, ainda assim destruirás, e não pouparás o lugar por amor de 50 justos que nela se encontram? Longe de ti fazeres tal coisa, matar o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti. Será que o juiz de toda a terra não faria justiça? Então o Senhor disse: se eu encontrar 50 justos dentro da cidade de Sodoma, pouparei a cidade toda por amor a eles. Aleluia. Somente até aqui. Filho de Deus, ó Altíssimo, Deus que revela poder e graça na Tua palavra, Senhor. Deus que fala, Senhor, aos nossos ouvidos, Senhor. Deus que nos ensina, Senhor. Deus que transforma as nossas vidas, Senhor. Pai, em nome de Jesus eu te peço, ó Altíssimo, revela-te agora a nós, Senhor. Revela-te o teu poder através desta palavra, Senhor. Revela-te, Senhor, de toda a glória, Pai, para que nós possamos ser edificados mais uma vez por ti, Senhor. Me usa agora pela tua misericórdia, Senhor. Tu sabes que eu preciso de ti. Labarrou de canda, ricalabalabacheia, serebicambalabacheia, serebicambalaias. Ó Deus, exaltado e rei glorificado, Pai. Ó Senhor, Pai, inspira minha mente, Senhor, se move no meu coração, fala aos meus ouvidos, move os meus lábios, Altíssimo Deus, pelo poder do Teu Espírito Santo, e aí sim, Senhor,
nós seremos ou edificados, curados e libertos por Ti, meu Senhor. Pai, eu oro em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, o Deus desta igreja, o Senhor desta igreja, aquele que nos chamou, o Senhor, para, Senhor de toda a terra, sermos transformados por Ti. Então transforma a nossa vida mais uma vez no dia de hoje, meu Senhor, para a glória de Ti, somente para a glória de Ti, meu Senhor. Então seja louvado e seja exaltado o nome de Deus para todo sempre. Aleluia. Graças a Deus. Deus seja louvado. Diga graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós vemos aqui o Senhor Deus, né, tendo mais uma vez um encontro com Abraão ali no deserto, né? Abraão já tinha 99 anos de idade, né? Sara tinha 90 anos de idade. E você sabe, né, irmão, segundo a história que nós conhecemos de Deus, segundo a história que Deus escreveu na Bíblia, né, Abraão, ele foi chamado, na verdade Abrão, né? Abrão foi chamado para, né, ter ali um encontro com Deus e para arrumar para o deserto, para um caminho que ele não conhecia, quando ele tinha 75 anos de idade. Né? E Abraão, você sabe, não tinha filhos. Sara, sua esposa, era estéril, ela não podia ter filhos, né? E Abraão, né, na sua infinita fé, né, porque Abraão tinha uma fé, né, que nós jamais vimos na Bíblia homem com uma fé igual à fé de Abraão, né? Homem de fé, homem rico, homem poderoso, saiu ali da sua família, da sua casa, da sua parentela, e foi para o deserto na esperança de encontrar algo de Deus. E nessa jornada, irmãos, Deus prometeu a Abrão, né, no caso, que ele seria o pai de uma grande nação, né? Quando Abrão tinha já, um pouco antes dessa passagem bíblica, Deus se apresentou ali a Abrão, né, e disse que ele teria um filho, e o filho seria o filho de Sara. Abrão já tinha tido ali Ismael, né, fruto de um relacionamento maluco com uma escrava de sua esposa, né, Agar, e ali essa mulher teve um filho chamado Ismael, e esse filho nasceu quando Abraão tinha 86 anos de idade. Então Abraão saiu com 75 anos da sua casa, andou pelo deserto, vagou pelo deserto. O Senhor Deus vinha de tempos em tempos e lembrava a ele da promessa, né, que ele tinha dado a Abraão, de que ele seria pai de uma grande nação. E, né, Abraão deu ouvidos à sua mulher, quando Sara sugeriu a ele, no caso ainda era Sarai, né? Quando Sarai sugeriu a ele que ele se deitasse com a sua escrava para ter um filho, uma vez que ela não podia dar filhos a ele, né? E depois, com 99 anos de idade, Deus apareceu a Abraão, um pouquinho antes, como eu falei, deste momento, mudou o nome de Abrão para Abraão, né? Abrão significa pai exaltado, Abraão significa pai de uma multidão. Mudou o nome de Sarai para Sara, né? Sarai significa livre e Sara significa princesa, e estabeleceu ali com Abraão uma aliança, ali no deserto, quando Deus, né, proclamou para o mundo espiritual uma aliança de sangue com Abraão, né, falando que ele deveria circuncidar todo homem ali que fizesse parte da sua casa, filho, escravo, empregado, todo homem deveria se circuncidar para que na carne ali, né, houvesse uma marca da aliança entre Deus e Abraão. E é importante, irmãos, você já observar determinadas coisas que Deus fez nessa jornada toda, né, de Abraão pelo deserto. Afinal, já tinham se passado quase 25 anos
que Abraão saiu ali da sua casa para um lugar que ele não conhecia. E os propósitos de Deus foram acontecendo na vida de Abraão durante todo esse tempo. E a promessa de Deus se renovava de tempos em tempos, para que Abraão ali se mantivesse motivado, né, para verdadeiramente receber de Deus aquilo que ele tinha planejado para Abraão, que era um filho, para que desse filho viessem reis, viesse uma grande nação, que é a nação de Israel, e viesse Jesus Cristo, o Filho de Deus, né? E se nós olharmos aquilo, né, que Abraão passou, né, toda a história bíblica e todo o contexto bíblico sempre tem algo importante para nós extrairmos para as nossas vidas. Se Deus tem uma promessa para você, essa promessa vai se cumprir, e não no seu tempo e não no meu tempo, né, mas no tempo de Deus. No tempo que Deus enxergar e entender que é o tempo correto para isso se cumprir na sua vida, né? Nosso Deus, ele não se deixa levar, né, por argumentos ou por questionamentos, né, de nós em relação àquilo que nós esperamos de Deus ou aquilo que Deus prometeu para nós. Nosso Deus, ele é fiel e verdadeiro e poderoso para fazer cumprir a sua palavra no meio de nós, né, ainda que leve 25 anos, como levou para Abraão, né? Ainda que durante a jornada de Abraão, as circunstâncias para aquilo que Deus havia prometido a ele tenham praticamente anulado a possibilidade natural de algo que Deus tinha prometido a ele para acontecer. O tempo se passava, a velhice chegava, né? E as coisas se tornavam mais difíceis, ao ponto de Abraão, né, nós não lemos aqui porque o texto é muito longo, irmão, já foi longo que nós lemos, mas se nós lêssemos tudo aquilo que a mensagem de Deus passou para ele, né, um pouco antes desse texto que nós lemos, você vai entender que quando Deus falou assim, olha, sua mulher vai ter um filho, né? E Abraão, a Bíblia diz que Abraão, prostrado em terra, disse para si mesmo, como isso será possível, eu sendo velho do jeito que eu sou, e a minha mulher tendo 90 anos de idade? Abraão, né, quando Deus falou, um pouco antes desse texto, ele falou isso. E Deus falou para ele assim, sua mulher vai ter um filho, e este filho será herdeiro da promessa que eu estou fazendo a você. O ser humano, ele passa por, né, situações em que muitas vezes a sua fé, né, ela é questionada, né? Abraão já estava entendendo ali que aquilo que Deus falava e nunca acontecia, né? Já se tornava algo impossível, já tinha se tornado algo impossível aos olhos naturais de acontecer, né? Abraão já tinha ali errado, se equivocado e dado ouvidos a Sara, deitado com a escrava dela e tido um filho que não era o filho que Deus havia prometido a ele, e isso gerou consequências espirituais terríveis à nação de Israel também, porque Ismael, né, ele é pai da nação árabe, né? De Ismael nasceu, né, o povo árabe que briga com os israelenses, que briga com os judeus, né? Até hoje vai brigar eternamente, até o último dia em que nós, né, vermos, né, se cumprindo na terra. E nós, irmãos, muitas vezes, ou melhor dizendo, algumas vezes, pode acontecer isso conosco. Nós olharmos para aquilo que Deus falou na Bíblia, você olha para aquilo que Deus falou na Bíblia, e você espera que aquilo aconteça na sua vida, e você fala assim, mas não está acontecendo isso que Deus está falando. Eu sou fiel, eu sou aquele que cumpre os preceitos do Senhor, eu sou aquele que faz aquilo que Deus manda. Mas nada acontece na minha vida segundo aquilo que Deus fala. E eu vou te sugerir algo.
eu vou te sugerir algo importante para que você tenha um relacionamento sadio com Deus. Bom, em primeiro lugar, né, você pode questionar Deus das suas bênçãos se você fizer a sua parte. Se você não fizer a sua parte, você não tem direito às bênçãos de Deus. O próprio Senhor Deus, ele falou aqui, né, quando ele, já falando ali com Abraão e Sara, né, eles falaram assim: porque eu o escolhi para que ordene os seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que lhe prometeu. Ou seja, as bênçãos de Deus, elas são condicionadas sempre, irmãos. Não adianta você ficar insistindo na misericórdia de Deus, porque as bênçãos e as promessas de Deus, para se cumprirem na nossa vida, elas são condicionadas à nossa postura espiritual em relação a Deus. Se você for fraco, se você for uma pessoa, né, que não faz a vontade do Senhor, as promessas de Deus sobre a sua vida não se cumprirão. E a maior promessa de Deus para a nossa vida é a salvação. Que é terrível esse contexto que nós estamos falando, mas Deus deixou claro, ele estava falando com Abraão, ele falou assim: olha, pratiquem, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que lhe prometeu. Deus prometeu um monte de coisas para Abraão. Deus falou assim: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Deus condicionou sempre aquilo que ele, né, prometeu a Abraão, a postura de Abraão, né? Então, nós só podemos questionar Deus das nossas bênçãos prometidas pelo Senhor se nós formos fiéis a Ele. Se você não for fiel a Ele, né, o que você tem que fazer é mudar a sua postura, para depois você poder questionar a Deus, como fez o rei Ezequias, né? Quando Isaías disse a ele que ele ia morrer. Olha, Isaías foi lá e se apresentou a Ezequias, rei de Israel, e disse assim: você vai morrer, né? E ali a Bíblia diz que Ezequias encostou o rosto na parede, chorou e falou para Deus assim: veja, Senhor, como eu tenho sido fiel a Ti. Veja, Senhor, como eu tenho sido fiel a Ti. E ali você sabe da história, Deus concedeu mais 15 anos de vida ao rei Ezequias, baseado numa palavra, baseado naquilo que era verdade, na fidelidade do homem em relação a Deus, né? E eu acho interessante essa passagem bíblica. Na verdade, eu gosto muito dessa passagem bíblica, né? Toda vez que eu leio essa passagem bíblica, né, eu me alegro muito pelo contexto espiritual que aconteceu. Depois que Deus então visitou Abraão, mudou o nome de Abraão, mudou o nome de Sara. Depois que Deus ali ordenou a Abraão que fizesse a circuncisão, né, ali para o povo de Israel, que deveria ser uma marca, um sinal de aliança, né, entre o povo e Deus, um sinal na carne, sinal de sangue. Depois disso, a Bíblia diz que Abraão estava no deserto ainda e estava descansando, e apareceram ali 3 anjos. 3 anjos de Deus. E a Bíblia diz que Abraão, quando olhou e viu os 3 anjos de Deus se aproximando, a Bíblia diz que Abraão prostrou o seu rosto na terra e disse: Senhor meu, se eu puder obter favor diante de seus olhos, peço que não passe adiante sem ficar um pouco com este seu servo. Obviamente que nós encontramos nesse texto bíblico aqui algo que você deve entender, né? Todas as vezes
que um ser humano na Bíblia se prostra diante de um anjo, e esse anjo não repreende essa postura, é uma manifestação de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E assim foi, neste momento, Jesus estava visitando ali, né, Abraão juntamente com 2 anjos, e o objetivo de Jesus ali era mais uma vez, só que desta vez, confirmar claramente o nascimento ali do filho, né, que seria herdeiro ali da promessa de Deus para a vida de Abraão, desde quando ele saiu ali da sua terra, da sua parentela. Jesus se manifestou ali e Abraão entendeu que era Deus. Ele se prostrou e se chamou de servo. Ele falou: olha, não passe adiante sem ficar um pouco com este seu servo. Por aí você já identifica, irmãos, a qualidade espiritual de Abraão. Um homem que vivia uma esperança, que saiu da sua terra sem saber para onde ir, que, né, lutou contra a sua própria fé para viver a esperança do nascimento de um filho, né? Ele, sim, enxergava claramente que aquela visita era do próprio Deus e era Jesus, o Filho de Deus, né? Se nós olharmos depois aquilo que aconteceu, porque, né, depois que Abraão convidou aqueles anjos para ficarem ali, eles disseram assim: certamente voltarei a você daqui a 1 ano, e Sara, sua mulher, dará à luz um filho. E a Bíblia diz que Sara estava escutando à porta da tenda atrás de Abraão. Abraão e Sara já eram velhos, avançados de idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres, ou seja, não era mais fértil, não menstruava mais. Então o Senhor perguntou a Abraão: por que Sara riu, dizendo: será verdade que darei à luz a um filho ainda sendo velha? E aí Jesus falou: por acaso existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a você e Sara terá um filho. Olhamos aqui, irmãos, mais um reflexo daquilo que muitas vezes o homem, né, tem em relação a Deus. A fraqueza da fé. Sara riu, né, achando impossível que aquilo pudesse acontecer. Quando, né, o anjo ali anunciou que Sara teria um filho, ela riu. E depois Jesus a repreendeu, dizendo: por que riu Sara? Né, porque, né, não há algo demasiadamente difícil para o Senhor fazer. Irmãos, viver por fé é acreditar naquilo que nós não vemos. Viver por fé é ter a certeza, a convicção de que determinadas coisas vão acontecer. É isso que diz a Bíblia. A Bíblia diz que ter fé é acreditar naquilo que nós não vemos e ter a certeza, a convicção de fatos que irão acontecer. E essa é a nossa fé e a nossa esperança. Quando você olhar para a palavra de Deus e você se encontrar dentro dela, e você se encontrar ali como alvo da palavra, né, você deve compreender que aquilo sim acontecerá na sua vida, porque em primeiro lugar, eu vou repetir aquilo que eu já falei aqui hoje: Deus é poderoso para fazer. Deus é poderoso para fazer. Esse deve ser o princípio da nossa fé, o poder de Deus para executar qualquer coisa. E eu sempre lembro a igreja, eu sempre lembro as pessoas que nós não podemos nos esquecer
dos milagres que Deus já fez na nossa vida no passado, das coisas que Deus já proporcionou a nós no passado, que nós não achávamos possível, ou que era impossível aos olhos naturais, né? E nós devemos nos apegar a tudo aquilo e entender que, embora Abraão envelheceu, né, embora Sara também envelheceu, Deus não envelhece no seu poder. Deus não muda, diz a palavra do Senhor, né? E ele mesmo disse isso, não foi um apóstolo, foi ele que falou assim: eu sou o Senhor e eu não mudo, né? É a palavra de Deus verdadeira e fiel, né, que é lançada sobre as nossas vidas, para que nós, sabe, juntemos todas elas, para que nós juntemos, né, para que nós ali ordenemos todas elas e nós consigamos olhar para Deus e falar assim: nossa, é muito poder na palavra, e é muito ensino e força de Deus para que a nossa fé seja verdadeira. Deus disse coisas na Bíblia, irmãos, para edificar a fé mesmo. Deus, ele disse coisas na palavra dele para que nós não fraquejássemos na nossa fé. E nós, irmãos, temos privilégios hoje, porque Abraão teve fé e ele não tinha histórias passadas na vida dele para que ele pudesse se usar de exemplo, para que a fé dele prevalecesse, né? Nós olhamos para Abraão, né, e nós vemos a fé dele e nós, né, nos motivamos a ter a mesma fé que Abraão, porque nós vemos que Deus fez, são exemplos para as nossas vidas, mas Abraão não tinha isso. E a fé dele, né, foi testada e provada, né, em diversos momentos da vida dele, né, e culminou ainda pelo teste, né, que Deus fez a Abraão, de levar a sacrifício o seu próprio filho, seu único filho. A Bíblia chama Isaac de único filho de Abraão. Ismael, né, foi filho de uma escrava, e Deus falou assim: o filho da promessa jamais será filho de uma escrava, né? E a Bíblia diz, a Bíblia chama Isaac de único filho. Quando Deus chamou Abraão para sacrificar Isaac, ele falou assim: leva o teu único filho ao Monte Moriá para que ele seja sacrificado. E nós, sabe, olhemos, nós temos esse privilégio, irmãos, de ter a palavra de Deus, de ter a Bíblia, disponível a nós, né, em diversas versões em português, né? Você pode escolher assim versões em português, assim, inúmeras delas, aquela que for mais agradável à sua leitura, para que você possa o quê? Ter a sua fé aumentada. A Bíblia diz que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Quando nós meditamos na palavra de Deus, parece que a palavra, ela enche, sabe, a nossa vida, preenche os vazios. A palavra de Deus, ela tem o poder de nos ensinar e nos exortar. O que é exortar, irmãos? Exortar é nos fazer levantar, é nos alegrar com aquilo que está acontecendo, para que nós tenhamos uma nova motivação, para que nós nos levantemos muitas vezes do lugar onde nós estamos, muitas vezes ali tristes, amargurados, né? Para que nós tenhamos uma nova postura, para avançarmos naquilo que Deus tem para as nossas vidas, né? Se você não medita na palavra do Senhor, e olha, irmãos, eu vou falar algo para os irmãos. Sabe, existem inúmeras estratégias de leitura bíblica, mas a maior estratégia que eu penso é você, no momento que você está separado para Deus, em oração, no culto do seu quarto, de você pegar a palavra do Senhor, abrir a palavra do Senhor e se deliciar nela, lendo 1, 2, 3, 4, 5 capítulos, né? Porque quando a palavra de Deus, ela inunda o nosso coração, a gente não tem vontade de parar. Eu vou ler mais um pouquinho.
Sabe, e isso são coisas que nós temos que cultivar na nossa vida, sabe, irmãos? Não deixe a frieza espiritual, a superficialidade espiritual dominar a sua vida, porque jamais Deus, né, desejou que isso acontecesse, muito pelo contrário. O que Deus deseja para nós é que nós tenhamos intimidade com Ele, e não superficialidade, né? A Bíblia diz que o nosso Deus, para o nosso Deus, rituais não significam nada, né? Se aquilo que, né, o homem praticar não vier do profundo do seu coração. E você tem inúmeros exemplos disso, já ali, né, nos primórdios, né, da humanidade, quando Deus aceitou o sacrifício de Abel e rejeitou o sacrifício de Caim. Sabe, já é um grande exemplo do coração de Deus, daquilo que era o coração de Deus, porque ambos fizeram aquilo que Deus desejava. Só que Abel fez de forma correta e Caim fez da forma como Deus abomina. Abel ofereceu aquilo que estava no seu coração e Caim ofereceu aquilo, né, que jamais passou pelo seu coração, algo, né, que foi feito por obrigação e simplesmente representava para Deus um ritual, né? E de rituais, né, Deus absolutamente, né, deseja que nós pratiquemos, né? Próprio Deus, quando Deus deu ali, né, a Abraão a ordem de que todo o homem, né, toda criança que nascesse, né, no 8º dia do seu nascimento fosse circuncidada, né? Deus deu essa ordem a Abraão, e isso foi praticado e ainda é praticado hoje na nação de Israel. Mas o próprio Deus, em determinado momento na Bíblia, disse, né, circuncidai o vosso coração, né? Circuncidai o vosso coração, porque, né, aquilo que as pessoas estavam praticando, a circuncisão, né, simplesmente por praticar, sem entender a aliança, o significado, para Deus não tinha sentido nenhum. E Deus falou assim: olha, não circuncidem ali o vosso prepúcio, mas circuncidem sim o vosso coração. Para você ver como Deus, Ele deseja que o homem tenha uma experiência com Ele verdadeira, né? Uma experiência verdadeira. Ele quer ter uma experiência verdadeira com você. Deus quer fazer parte da sua vida, não como um abençoador, mas como alguém que é importante para você e que você deseja do profundo da sua alma. E eu vou invocar agora, irmãos, a palavra de Deus mais uma vez. Eu vou invocar aqui a palavra de Deus mais uma vez, quando Deus falou assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Jesus falou ainda, de toda a vossa alma e de todo o vosso entendimento. Ou seja, as pessoas estão querendo encontrar Deus, né, em situações que não estão relatadas na Bíblia. As pessoas estão querendo encontrar Deus do jeito que elas acham que tem que encontrar, e estão anulando ou desprezando o jeito que Deus disse que isso aconteceria. Entendeu? Isso não vai acontecer nunca. Deus não vai anular a palavra dele. Deus não vai dizer algo na palavra dele e depois não vai cumprir e fazer cumprir diferente. Não, Deus vai exigir que aquilo aconteça para que a promessa dele aconteça também, né? E é muito bom, irmãos, quando você busca o Senhor de todo o coração. É muito bom. Sabe por quê? Porque você encontra Deus. Porque você encontra Deus. Quando você busca o Senhor de todo o seu coração, você encontra Deus. E é muito bom. É muito bom. Sabe, irmãos, viver a grandeza do nosso Deus nas nossas vidas, neste mundo, né? Talvez esteja faltando as pessoas nos dias de hoje, né, fazerem como Abraão fez. Abraão viu o Senhor.
entendeu que era Deus, se prostrou diante dele e falou: eu sou o teu servo. Sabe, irmãos, talvez esteja faltando as pessoas se prostrarem diante de Deus e dizer: eu sou teu servo. Eu sou teu servo, fica aqui. Abraão falou: fica aqui, não passe de mim sem ficar aqui, né? Talvez esteja faltando isso, sabe? As pessoas olharem para Jesus, se prostrarem diante dele e confessarem que são servos, falar: Senhor, fica comigo, Senhor, não passe de mim não sem me abençoar, não passe de mim não sem falar comigo, não passe de mim não sem eu sentir a tua presença, não passe de mim não, né, sem que algo diferente aconteça, sabe? Sabe, irmãos, o nosso Deus, Ele tem esses desejos, e eu penso que Deus se frustra muito com as atitudes do homem, por conta ali da carnalidade que rodeia o homem. E a carnalidade faz com que as coisas que são de Deus, né, sejam adiadas, né? Sabe lá quanto tempo Deus adiou a bênção de Abraão por causa de Ismael? Né? Sabe lá aquilo que, né, deixou de acontecer na vida de Abraão por causa de atitudes que ele também tomou? Embora a promessa estivesse sobre ele, embora o juízo e a justiça de Deus estivesse sobre ele, né? E Deus prometeu e Deus fez. Depois de um ano nasceu Isaac, né? Como Deus fez, eu não tenho a mínima ideia. Eu sei que Deus fez. Eu sei que Deus promoveu ali aquele nascimento para que a glória dele fosse manifesta na humanidade, e nós pudéssemos estar aqui hoje, né? Porque nós somos ali, sim, frutos da promessa de Deus a Abraão. Nos tornamos filhos de Deus por conta, né, do sacrifício de Jesus. E Jesus Cristo, Filho de Deus, é da tribo de Judá. Judá era filho de Jacó, e Jacó era filho de Isaac, e Isaac era filho de Abraão. Né? E essa sequência maravilhosa, abençoada, conforme Deus disse a Abraão: de ti serão benditas todas as nações, né? De ti serão benditas todas as nações da terra. Que palavra de poder se cumprindo nas nossas vidas nos dias de hoje, porque a palavra do Senhor se cumpre sempre nas nossas vidas, né? E existe mais algo importante naquilo que nós lemos aqui, irmãos, né? Depois que Deus ali anunciou a Abraão que ele ia ter um filho, e aí ele anunciou: daqui a um ano eu vou voltar aqui e você vai ter um filho, né? E aí o Senhor estava indo a caminho de Sodoma, né? Sodoma e Gomorra, duas cidades terríveis, pecaminosas. E quando Deus estava saindo, Jesus estava saindo, ele falou assim: visto que, vou ler antes aqui no versículo 17, o Senhor disse: será que eu devo esconder de Abraão o que estou para fazer? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande nação, uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Porque eu o escolhi. Aí já lemos esse texto, né? E o Senhor disse, o clamor contra Sodoma e Gomorra tem aumentado, e o seu pecado é gravíssimo. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que veio, e se este não for o caso, eu ficarei sabendo. Mas como é interessante a palavra do Senhor, né? Eu me lembro de duas passagens bíblicas que o Senhor fala a mesma coisa, que o clamor faz com que ele desça na terra. O primeiro momento que eu lembro
dessa passagem bíblica, obviamente, é esse mesmo aqui. E depois Deus disse a mesma palavra a Moisés. Quando Deus se apresentou a Moisés ali na sarça, no deserto, na sarça ardente, no deserto, Deus falou assim: olha, o clamor dos meus filhos escravos no Egito chegou até mim. E eu desci para ver com os meus próprios olhos aquilo que estava acontecendo. E Deus disse a mesma palavra a Abraão, dizendo: olha, o clamor do pecado tem aumentado, né? O clamor contra o pecado tem aumentado contra estas cidades, e eu desci para ver com os meus próprios olhos aquilo que estava acontecendo nestas duas cidades. Irmãos amados, compreenda e entenda que o nosso clamor move o coração de Deus. Entenda e compreenda que o clamor de um povo, o clamor de uma igreja, o clamor de uma pessoa move o coração de Deus. O clamor, a busca, né? Aquilo que nós necessitamos, né, em relação à justiça de Deus, faz com que o coração de Deus se mova através do clamor. E daí Deus está falando aqui, né, a Abraão, que o clamor contra o pecado chegou até ele. São coisas, irmãos, sabe? A injustiça, o pecado afrontam o coração de Deus. São inadmissíveis em relação a Deus. O pecado chega ao coração de Deus como um clamor por vingança, né? Essa palavra vingança, né, ela é muito forte, né? E ela é tão forte que Deus não permite que nós, né, usemos as nossas próprias mãos para praticar a vingança. Ele diz: a vingança pertence ao Senhor, né? Mas, né, o clamor do pecado que chega ao coração de Deus, né, deseja vingança contra aquilo que está sendo praticado, contra a injustiça que está sendo praticada, irmãos. E o nosso Deus é justo o suficiente, sabe, para ele não errar em relação ao seu juízo. Tanto é que Abraão, quando Deus anunciou ali que ia destruir a cidade, ele falou assim: não posso esconder nada do que eu vou fazer do meu servo. Ele é meu servo, então eu revelo a ele tudo o que eu vou fazer. E ele falou assim: olha, o clamor do pecado daquela cidade chegou até mim, e eu desci para ver com os meus próprios olhos. E Abraão entendeu que ele ia destruir as cidades, e ele lembrou do seu sobrinho Ló, que morava em Sodoma. E aí ele se chegou na presença de Jesus de forma assim muito inteligente. Ele queria o socorro para o seu sobrinho, e ele chegou falando para Deus algo muito inteligente. Ele invocou a palavra de Deus, quando ele falou assim: e aproximando-se Abraão, perguntou: será que vais destruir o justo com o ímpio? Se houver por acaso 50 justos na cidade, ainda assim destruirás e não pouparás o lugar por amor de 50 justos que nela se encontram? Perguntou para Jesus. E aí ele ainda, né, deu mais uma forçadinha no Senhor: longe de ti fazeres tal coisa, matar o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti. Será que o juiz de toda a terra não faria justiça? Abraão foi ousado, né, irmãos? Chegou para Jesus e falou assim: ó, que história é essa? Você vai destruir lá? Se tiver um justo lá, você vai destruir a cidade? Você não vai fazer justiça? Né? E a resposta de Jesus foi tremenda. Então o Senhor disse:
se eu encontrar 50 justos dentro da cidade de Sodoma, pouparei a cidade toda por amor a eles. Não amor à cidade, o amor aos 50 justos. Depois Abraão, você conhece a história, depois Abraão falou: Senhor, se houver 40, ele falou assim: eu pouparei a cidade por amor aos 40. Se houver 30, eu pouparei a cidade por amor dos 30. Se houver 10, pouparei a cidade pelo amor dos 10. Esse é o juízo de Deus, a justiça de Deus, o poder de Deus, em quem nós podemos confiar. A justiça de Deus sobre a sua vida jamais poderá ser anulada. Sabe, irmãos, a justiça de Deus é perfeita. Deus não se corrompe, né? Deus não se convence por interesses pessoais. Deus não se corrompe. A justiça de Deus é perfeita. E que você possa ter a tranquilidade de, durante as suas orações, clamar pela justiça de Deus sobre a sua vida. Que você tenha essa tranquilidade. Mas tome cuidado. Tome cuidado quando você invocar a justiça de Deus sobre a sua vida. Porque a justiça de Deus é justa. Mas nós devemos, sim, nos posicionar. Nos achegar diante de Deus. Eu sempre penso assim, irmãos, olha, eu vou dizer para os irmãos. Quando nós nos achegamos à presença de Deus em oração, primeiro, nós nos achegamos porque nós queremos. Segundo, nós nos achegamos à presença de Deus adorando-o, como Abraão fez. Prostrou-se e disse: eu sou teu servo. Fica comigo. Adore ao Senhor. Diga quanto ele é importante para você na sua oração. E diga para Ele o quanto você é falho. E diga para Ele que você gostaria de ser melhor para Ele. Mas, irmãos, não vai falar porque eu estou mandando, né? Ou porque eu estou te orientando, ou porque eu estou te sugerindo. Fale porque você sente. E aí você pode clamar pela justiça de Deus. Porque quando você se posiciona diante de Deus, com o coração arrependido, o Senhor lava a sua vida. E aí a justiça de Deus pode ser exercida, né, sobre a sua vida de forma tranquila, não com medo, mas com alegria. E quando a justiça de Deus, quando você clama pela justiça de Deus, o Senhor vem. Porque você não está clamando, por misericórdia, você não está clamando, né, pelas benevolências dele, independente daquilo que você é. Você está clamando pelo cumprimento da palavra dele na sua vida. Pelo cumprimento da palavra dele na sua vida. E esse clamor, irmãos, chega ao coração de Deus conforme os outros clamores que nós citamos aqui. Às vezes eu olho para a humanidade, para as coisas que acontecem na humanidade, e eu me lembro da palavra de Deus, sabe? E eu percebo, sabe, quão difícil é para Deus manter, sabe, a humanidade íntegra e não destruí-la, como Deus fez na época de Noé. Quando Caim matou seu irmão por inveja, o Senhor apareceu a Caim e falou assim: o sangue do teu irmão derramado na terra clama por justiça a mim. E você, se você olhar para a humanidade hoje,
sabe? Somente o amor de Deus pelos justos da terra, conforme Abraão, né, invocou aqui o Senhor, dizendo, se houver ali 50 justos, tu pouparia a cidade. Ele falou, se houver 50 justos naquela cidade, eu pouparei a cidade inteira por amor aos 50 justos. A razão deste mundo tenebroso não ser destruído, irmãos, é a igreja. A razão deste mundo tenebroso não ser aniquilado pelo poder e pela vingança do nosso Deus é a igreja. E ao coração de Deus, compreendendo que vidas ainda devem ser salvas, é o amor dele. Porque, sabe, Deus não é boneco, Deus tem sentimentos como os nossos, né? E a injustiça, o pecado, né, clama a Deus a todo instante, para que Ele venha com juízo sobre a terra. E o juízo de Deus contra a injustiça, o pecado, a morte, né, o assassinato, né, é terrível. Ele já avisou que é terrível, o juízo dele será terrível, né? Mas o amor de Deus sustenta esse mundo. É o amor de Deus que sustenta este mundo, irmãos. É o amor a aqueles que são justos. É. E um dia, sabe o que vai acontecer um dia? Deus vai arrancar os justos. Deus vai arrancar os justos da terra, vai arrebatar a igreja, para que o juízo dele possa ser exercido na humanidade contra a humanidade, irmãos. Para fazer cumprir uma palavra que ele disse aqui a Abraão, que na verdade não é uma palavra, é uma grande promessa. Quando Abraão invocou ali a justiça de Deus, e ele falou, eu vou fazer. Eu vou salvar a cidade. Se houver ali, e eu vou dizer para você que esse número é inferior ainda. Se houver um, porque Ló ficou ali na cidade, os anjos, depois Jesus saiu, e os 2 anjos foram executar juízo sobre Sodoma e Gomorra, e ali, né, foram até Ló, porque Ló era homem justo, era sobrinho de Abraão, né, foram até Ló, e Abraão ficou enrolando ali para sair da cidade, e o anjo falou assim, vem, pegou ele pela mão, puxou e falou assim, vem, saia dessa cidade, porque enquanto você estiver aqui, eu não poderei destruí-la. Né? Que coisa maravilhosa, né, irmãos? Que coisa maravilhosa é o nosso Deus. Que coisa maravilhosa é o teu Deus, que cumpre a sua palavra. Que cumpre a sua palavra. Por isso que o Senhor Deus, né, nos últimos versículos da Bíblia, no livro de Apocalipse, depois que ele falou tudo já, ele falou assim, continue o justo praticando a justiça. Justiça. Porque depois que Deus falou tudo, ele só espera de nós a resposta para a palavra dele. E ele diz assim, continue sendo justo. Continue sendo justo, porque haverá recompensa. Porque haverá recompensa. Vale a pena, irmãos, nos mantermos fiéis nesse mundo tenebroso. Vale a pena nós olharmos para a palavra, encontrarmos as promessas de Deus, que sempre se cumprem, durem 10, 15, 25 anos, como aconteceu com Abraão, na impossibilidade natural de acontecer, Deus fez acontecer. Não olhe para as dificuldades, mas olhe para Deus, né? Quando nós focamos na dificuldade, né, talvez você
talvez aconteça como Abraão e como Sara, porque Abraão riu, né, um pouco antes, dizendo, né, que aquilo não era possível mais, e Sara riu, dizendo que aquilo não era possível mais. E Deus fez para confundir o homem, né? E Deus fez para mostrar o seu poder. E você olhe para a sua história, olhe para as suas lutas, olhe para o estágio que você está neste mundo. E você se lembre daquilo que Jesus falou para Abraão. Porque há algo demasiadamente difícil para o Senhor? Há algo demasiadamente difícil para o Senhor? Está lutando aí, é? Tem coisa que você já desistiu? Lembra de que nada para Deus é difícil. Não vou dizer impossível, porque Deus já falou. Deus falou para Maria, né? Quando o anjo Gabriel desceu ali, falou para Maria, falou para ela que ela ia engravidar do Espírito Santo, e falou, porque para Deus não há impossíveis. Lembra da palavra. Lembra da palavra e invoca a palavra. Como Abraão fez. E a resposta de Jesus foi incisiva, né? Vou cumprir a palavra, né? Invoca a palavra de Deus. Lembra a Deus da palavra dele para a sua vida. Como Ezequias fez, olhe para mim, Senhor, e veja como eu tenho sido justo a ti, como eu tenho sido fiel a ti. Olha para mim, Senhor. Que Deus espera que nós tenhamos condições espirituais para fazer isso. Fique de pé. Chegou a hora do impossível acontecer. Chegou a hora do impossível para você acontecer. Chegou a hora de Deus se manifestar na sua vida. Eu sei que você tem vivido coisas maravilhosas de Deus. Mas hoje Deus quer fazer milagres. Mas hoje Deus quer operar milagres. Mas hoje Deus quer transformar histórias neste lugar. Para que, sabe, o nome dele seja glorificado. Eu creio na palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor é o próprio Deus. Ele foi revelado através da palavra dele. Ele é o próprio Deus. O próprio apóstolo João disse a respeito de Jesus: no princípio era a palavra, e a palavra se fez carne e habitou no meio de nós. Se apegue agora na palavra. Se você precisa de um milagre, Deus pode fazer isso, porque Ele tem poder para fazer. Se você precisa de algo que você não vê chance de acontecer, Deus pode fazer hoje. Mas eu vou dizer para você, irmãos, vou dizer mais uma vez: Deus vai fazer milagres quando você se posicionar em relação a Ele. Não adianta você invocar o Senhor se você não o encontrar. Você vai encontrar se você buscar de todo o coração. Não adianta você clamar pela promessa se você está fora da promessa, porque você não está cumprindo a vontade de Deus. Sabe,
São coisas insanas, loucas. E o mundo está cheio de coisas loucas, mas nós não somos do mundo, diz a palavra do Senhor. Você não seja um dos loucos aí que invoca o Senhor e jamais vai encontrar. Que você invoca o poder da palavra e jamais vai se cumprir, porque você é um devedor da palavra. Enquanto o Ministério de Louvor louva, eu vou orar por você. E você busque o Senhor agora. O Altíssimo Jesus, Jesus. Sei quem tu és, e sei quem tu és, Senhor. Estás aqui. Caminho no deserto, luz da escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, Jesus, Ele sim enxuga
vivos, Deus que traz a luz sobre aqueles que o seguem, Deus que cessa o tempo de prisão, que fecha a boca dos leões, que fazem as muralhas caírem, Deus que nos chama das trevas para a luz. O seu nome é Jesus, o seu nome é Jesus. Ele nos tirou do lamaçal do pecado e nos transportou para a sua gloriosa luz. Ele é o Deus que fecha a boca dos leões, que faz a fornalha de fogo não queima nem sequer um dos fios dos cabelos. Ele é o Senhor que caminha contigo, o Senhor que te toma pelas mãos, o Senhor que está aqui para te dar a salvação. O seu nome é Jesus, ele tem todo o poder, Jesus. Se hoje temos riso em nossos lábios, é porque ele está aqui. O nosso Deus quebra as cadeias, rompe os grilhões, liberta os cativos e nos faz declarar: sou livre, sou livre, sou livre, sou livre, sou livre. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, Esse é quem tu és, meu Deus, meu Deus, meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Pai, em nome de Jesus, meu Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Tu és o Deus que faz milagres, Senhor. E nós clamamos a Ti pelo Teu milagre agora, Senhor. Porque Tu és justo e verdadeiro, Senhor da glória, Pai. Pai, em nome de Jesus, que este povo, Senhor, se reúne em Teu nome aqui, Senhor, então estão na Tua presença, Senhor. Estão em Tua presença, Senhor. Tua igreja está na Tua presença, Senhor. Nós somos levados até a Tua presença, Senhor. Faz um milagre aqui, Senhor da glória. Biba lá, biceiro, beleza. Que Tu és Deus para executar esta obra, Senhor. Tu és Deus para transformar histórias, Senhor. Pai, canchon beca e assubi e as tracheias. Senhor, eu vejo vidas, Senhor, ajoelhadas diante de Ti, Senhor. Eu vejo vidas, Senhor, da glória, Pai, de joelhos, orando a Ti agora, meu Senhor. Eu vejo vidas licassebe, alabassubia e alabacheias, oh Deus, que precisam de um milagre, Senhor da glória, Pai. Responde então, meu Senhor. Responde então, Senhor da glória. Responde então, Senhor. Tu és Deus que pode executar esta obra, Senhor. Tu és Deus que pode visitar, Senhor, aquele que está oprimido, cativo, amargurado, triste, preso, acorrentado, Senhor, pela doença, Senhor. Acorrentado, Senhor, da glória pelo vício, Senhor. Tu és o Deus que pode quebrar estas correntes agora, Senhor. Tu podes romper, Senhor, Pai,
para que, Senhor, estas vidas possam ser aliviadas pelo Teu poder, Senhor. Então eu te peço, meu Senhor, eu te peço, meu Senhor, agora, Senhor, para estas vidas que estão, Senhor, com seus joelhos no chão, Senhor, determina a Tua bênção, Senhor. Ordena, Senhor, de toda a terra, Pai, que suma, que fuja, que saia, Senhor, Pai, que saia a opressão, Senhor, que saia, Senhor, a perturbação, Senhor, que saia, meu Senhor e Deus, Pai, toda amarração de Satanás, Senhor. Pai, Deus, oh Deus, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, rompe estas portas, Senhor, rompe as cadeias, Senhor, rompe os ferrolhos de ferro, Senhor da glória, quebra, Senhor, quebra o arco, despedaça a lança, Senhor, queima os carros no fogo, Deus, faz esta obra, Senhor, faz esta obra, Senhor, porque Tu és Deus para realizar, Senhor, que Tu és Deus para responder. Olha, Senhor, para as lágrimas que rolam do rosto, Senhor. Olha, Senhor, de toda a terra, Pai. Olha, Senhor, Deus Todo-Poderoso, Pai. E traz o socorro, Senhor. Traz o socorro, Senhor. Traz o socorro, Senhor da glória, Pai, agora. Oh Deus, sopra o bálsamo, Senhor. Oh Deus, manda a cura, Senhor. Manda, Senhor da glória, Pai. Chama aí, Senhor. Chama o mensageiro da bênção, Senhor. Chama, Senhor. Chama, Senhor da glória. Calabaçabeire, calabaçabeire. Glorifica o Teu nome, Senhor, nestas vidas, Senhor. Meu Deus, eu te peço, põe de pé agora. Põe de pé, Senhor. Põe de pé aquele que está doente, Senhor. Põe de pé, Senhor, aquele que está com a sua vida destruída, Senhor. Põe de pé aquele, Senhor, de toda a terra, Pai, cujo casamento, Senhor, já, Senhor, da glória se desfez, Senhor. Põe de pé e dá uma nova esperança, Senhor. Põe de pé, Senhor, e avisa, Senhor, e avisa, Senhor, e avisa, Senhor da glória, Pai, que ainda que o tronco esteja cortado pela raiz, ainda que o tronco esteja cortado pela raiz, ao cheiro das águas, ele vai brotar, porque há esperança, porque há esperança, porque há esperança, porque há esperança, porque há esperança. Há esperança no nosso Deus. Há esperança. Há esperança. Sim, meu Deus. Sim, meu Senhor. Nós, Senhor, vemos o tronco brotar, Senhor da glória, Pai. Sim, meu Senhor, porque para Ti, Senhor da glória, jamais haverá impossíveis, Senhor da glória. Então nós podemos clamar e clamar e clamar e clamar e buscar. Então nós podemos, sim, Senhor da glória, olhar para Ti, para os Teus olhos maravilhosos. Olhar para Ti, para os Teus olhos que são como chama de fogo, Senhor. Olhar para as Tuas vestes brancas, brancas, Senhor, brancas, 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 Senhor da glória, Pai. Nós podemos olhar para Ti, meu Senhor, e afagar, Senhor, os Teus cabelos, que são brancos como a neve, meu Senhor. Nós podemos, sim, Senhor, de toda a terra, Pai,
olhar para ti, Senhor, e ler nas tuas vestes, Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores, Pai. Nós podemos sim, Senhor, de toda a terra, Pai, dizer para o mundo espiritual mais uma vez: nós cremos em Ti, Senhor, e nós servimos a Ti, Senhor da glória, Pai. Nós servimos a um Deus que está vivo, nós servimos a um Deus que tem autoridade e poder, nós servimos a um Deus forte, a um Deus que tem autoridade para curar e para libertar. Nós servimos a um Deus que nos ama mais do que qualquer coisa. Nós servimos a um Deus que é fiel e verdadeiro, e que a resposta dele é certa. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Meu Senhor, eu abençoo todas as vidas que estão pedindo, Senhor, clamando a Ti através da internet, Senhor. Eu abençoo estas vidas, porque eu sei que Tu estás, Senhor, Pai, atento, Senhor, de toda a terra, Pai. Pai, em nome de Jesus, Senhor, restaura, cura, liberta, Senhor, para a glória de Ti. Aleluia, graças a Deus. Deus seja louvado.